começo e o fim, o começo e o fim. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, Quão grande é meu Deus. quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? É com grande alegria que nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor em agradecimento a Ele pela recuperação da nossa irmã Tayane, pelos grandes feitos que Ele fez na vida dela e continua fazendo em nossas vidas também. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 100, do versículo 1 até o 6. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, esse é o momento da gente reclinar nossas cabeças e confessar ao Senhor, porque, a começar em mim, todos nós aqui hoje cometemos pecados. Então, os irmãos estão com uns minutinhos de silêncio para orar ao Senhor e confessar os pecados. Logo após, eu estarei quebrando silêncio com uma oração. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos na tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o teu santo nome, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a sua misericórdia, ó Deus, se renovou em nossas vidas no dia de hoje, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados, Senhor, e que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus. Que
Que nós venhamos diminuir, Senhor, aqui na frente, que o Senhor cresça. No nome de Jesus, ó Pai, receba o nosso louvor e a nossa adoração. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico Será Sempre Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, se quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, se quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Boa noite, irmãos. Eu estava ali sentada, começou a passar um filme na minha cabeça e por muitas vezes eu me imaginava aqui nesse dia, que eu sabia que essa hora ia chegar, o momento de eu agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim, por tudo que eu passei. Ainda eu vejo foto, eu pego a chorar, as lágrimas descem sem eu mesmo querer, porque todo mundo que me acompanhou sabe o que eu passei. Eu vou contar assim, resumidamente, para todo mundo entender, um breve, relato do que aconteceu. Há 2 anos atrás, eu tive fortes dores. Aí, nesse mesmo dia, minha mãe até pediu oração, no grupo da igreja e tal, não pude vir no culto. Era na época ainda que o pastor Miguel estava aqui na igreja. Depois disso, o médico pediu para me fazer uma ultrassom, e nessa ultrassom eu encontrei um cisto no ovário. Até então, o cisto era ainda de 1 centímetro, era bem pequenininho. Eu, só com medicação, ia precisar diluir e nada ia acontecer. Assim foi feito. Foi feito o uso de medicação, porém, a medicação, ao invés de diluir o cisto, cresceu, fez o efeito contrário. Alimentou esse cisto no ovário.
E foi complicando a situação, porque ele foi crescendo muito rápido. Assim, o rápido mesmo, que o barrigão começou a aumentar, foi de fevereiro para cá. Mas, assim, de 5 centímetros ele foi para 8, de 8 foi para 12, de 12 foi para 18, de 18 para 24. Por fim, quando eu operei, eu estava com 38 centímetros. Era como se fosse uma criança. Foi tirado 6,3 kg de massa, mais 16 litros de água, líquido. Que no hospital, assim, eu era como se fosse uma atração. Todo mundo queria saber, eu quero ver quem é essa menina. Quem é essa menina que tirou isso tudo? Nossa, o que aconteceu? E começou a luta para a cirurgia, porque virou caso cirúrgico, porém entrou a pandemia. Aí eles constaram como que tudo era prioridade de Covid, que eu poderia esperar. Na hora que eles cortaram, primeiro eles tiraram o líquido, né? Como que o volume do abdômen estava muito alto, tinha que desvaziar o líquido primeiro, para depois começar a fazer a cirurgia em si. Aí foi tirado, e depois de um certo momento, assim, eu não sentia dor, mas eu sentia aquela movimentação toda ali na minha barriga, né? A médica falava assim, teve uma hora que ela falou desse jeito: não está dando, apaga ela, não está dando, chama o doutor Chambon, era o chefe cirurgião, né, do hospital. Nesse momento, veio só a voz da minha mãe na minha mente, que ela falava assim: minha filha, quando te sedarem, ceda, se apaga, faz uma oração, vai pensando em Deus, que vai dar tudo certo. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Não está dando. E voava assim, hemorragia, né, sangue, eu vi aquilo tudo, que como que eu estava deitada, não colocaram nada assim na minha visão. Colocam quando vai ganhar neném, eles colocam, né? Mas eu estava com a cabecinha um pouco elevada, porque eu ficava com muita falta de ar quando eu deitava. Aí a médica falava bem assim: apaga ela e chama o doutor, está muito complicado. Nisso, eu apaguei, não vi mais nada. Fui acordar depois de 5 horas. A cirurgia, assim, foi 4 horas e meia, 4 horas e 40, uma cirurgia que era para ser só 1 hora e meia. Minha mãe preocupada, todo mundo preocupado, que sabia que eu ia ter que operar. Ninguém, que eu já estava na mesa de cirurgia, ninguém tinha notícia. O que eu me ligava para o hospital não falava nada. Era pandemia, não podia acompanhante, não podia visitante, e essa aflição. Mamãe, como sempre, né, não ia deixar isso barato, foi lá para procurar notícia. O pessoal da recepção falou que não tinha como passar notícia, que tinha que esperar eu acordar para passar as notícias. A minha mãe falou assim que ela não ia esperar, que ela queria me ver, que ela queria saber se estava tudo bem. E fez lá uma conversa, e a moça falando que ela não podia, e mamãe chamando a assistente social que queria conversar. Por fim, minha mãe conseguiu falar com a assistente social. A assistente social deixou ela subir e falou assim: só 5 minutos. Nesse momento, eu tinha acabado de chegar no quarto. Eu tinha saído do pós-operatório e ido para o quarto. Quando minha mãe chegou lá, eu nem lembro da minha mãe lá, eu só lembro porque eu vi foto, que ela tirou uma foto a mandar para as meninas do grupo para tranquilizarem todo mundo. Minha mãe me sentiu muito fria. Aí ela perguntou bem assim para a enfermeira: isso é normal? A enfermeira falou assim: é normal, a gente avisou para você que ela estava em pós-operatório ainda. A senhora quis subir? A minha mãe: não, isso não é normal. E ela conversava comigo, e eu, assim, com o olho, eu nem via o que minha mãe estava falando, não ouvia nada, não entendia nada. Minha mãe saiu assim, me viu que eu saí da cirurgia, mas assim, saiu ainda com o coração apertado, porque viu que estava alguma coisa diferente, não estava normal aquilo. E nisso ela voltou para trás, na hora que ela estava saindo do hospital, ela voltou e falou assim com a enfermeira: enfermeira, ela está muito estranha, ela está gelada, não é normal. E nisso realmente não era normal. A minha pressão chegou a 5 por 3, eu praticamente desfaleci ali em cima da cama. E as enfermeiras, assim, não se importaram, né? Deixaram lá, era normal, era pós-operatório. E só vejo, assim, lembro de reflexos, um monte de médico em volta de mim, e coloca soro de um lado e bolsa de sangue do outro, e chama não sei quem, e para ver ela, o que está acontecendo. E nesse dia eu entrei para a sala de cirurgia às 5 da manhã, mais ou menos, eu subi para operar. Eu só fui conseguir falar no WhatsApp com alguém no outro dia, por volta de 3 horas da manhã. Eu lembro que eu mandei um oi para minha mãe.
A minha mãe estava em prontidão online, 3 horas da manhã, eu não entendi nada. Minha mãe, o que minha mãe está fazendo online 3 horas da manhã? Na hora que eu falei assim, mãe, eu não estou conseguindo falar, eu não estou muito bem, estou enjoada, mas eu estou bem. Ela, na mesma hora, respondeu, minha filha, que bom que você falou comigo, que agonia que eu estava, que eu estou sem saber notícias, deixei você aí, não pode ter notícia, estou aflita. Eu falei, mãe, fala para todo mundo que eu estou bem, mas que eu estou muito enjoada, não consigo conversar, não consigo falar muito. E eu não sentia, assim, nada. Não sentia dor, no momento eu não sentia, mas, assim, eu sentia muito enjoo, era normal a princípio. Depois, foi passando o outro dia seguinte, que era o dia de tomar banho normal, eu não consegui tomar banho. Foi aí que eu fui ver a cicatriz, foram 25 pontos, né? Cortou o abdômen até aqui em cima, os irmãos que tiveram a oportunidade de ver, viram como é que ficou. E as enfermeiras, não vou generalizar, mas a maioria bem bruscas, vamos tomar banho, tem que levantar daí, não consegui levantar para tomar banho. Ninguém, você tem que levantar, vai dar trombose, como se fosse eu que não quisesse levantar para tomar o banho. Mas, enfim, no outro dia uma enfermeira me deu banho na cama, no outro dia a outra me ajudou a levantar, e eu ficava com medo porque eu não conseguia fazer xixi, era luta atrás de luta. Colocaram a sonda em mim, eu não conseguia fazer xixi, eu ligava para minha mãe chorando, ligava para o Kelvin, eu não consigo fazer xixi. Sem xixi, eu não recebo alta, como é que eu vou tomar banho? Eles vão ver que eu não estou bem ainda. E vinha a minha cabeça na Manu, só na Manu, porque eu queria ir embora para cuidar da Manu. A minha mãe, não, ele está tudo bem com a Manu, fique em paz e tal. Aí, sem conseguir comer, sem conseguir me alimentar, foi assim, muito difícil. A médica, tanto que depois da cirurgia, ela nem voltou para falar comigo, depois que eu tive que chamar a médica e falar, o que aconteceu? Porque a médica mesmo que me operou, eles só vão lá, os cirurgiões-chefes, só vão, operam e vão embora. Depois deixam outros cirurgiões lá no local, né? Aí que ela foi me explicar o que aconteceu comigo. Era para tirar só o cisto, não foi possível tirar só o cisto, tanto que pela minha idade, eu até brincava com eles e falavam assim, pode me ligar, não, você é muito nova, não pode te ligar, você pode ter mais filhos e tal, tudo mais. Mas aí, devido a complicações que teve na cirurgia, teve que tirar os 2 ovários, tirou o útero, tirou trompas, tirou o colo do útero, tirou tudo. Teve que tirar tudo. Por quê? Quando abriram, tinha massa, além do cisto de 6 quilos no ovário esquerdo, tinha massa no ovário direito e tinha massa já no útero. Então, se eles tirassem só de um lado, corria risco de voltar novamente e eu ter que operar de novo. Então, assim, teve que tirar tudo. Graças a Deus por isso. Assim, questão de filhos, eu sou muito bem realizada. As pessoas ficam, você ficou triste e tal. Não. Eu sempre quis mesmo só ter a Manu. E, assim, depois que eu recebi a alta do hospital, foi mais uma luta, que meus pontos não cicatrizavam, abriram totalmente, ficou 2 buracos enormes, abriu 6 pontos de uma vez, e embaixo mais 6, dos 20 e poucos pontos, secaram só pouquíssimos, e eu não entendi o porquê, porque eu tive de ajuda da minha mãe todo o tempo, eu não levantava da cama nem para fazer xixi sozinha. Eu tinha ajuda todo o tempo, da minha mãe, do Kelvin, quando era o Kelvin, era a minha mãe, e eles se revezavam para cuidar de mim. E eu falava, meu Deus, por quê? Eu não fiz esforço, eu estou aqui passando de novo, o que está acontecendo? E fui. Aí uns falavam, taca açúcar, taca café, taca não sei o quê, e eu não ia fazer isso, né? Enfim, é coisa de antigamente, né? Mas eu não vou fazer isso não. Aí eu voltava para o hospital, aí foi a hora que eu voltei para o hospital. Não está fechando. Aí uma médica que me atendeu falou assim, vamos te internar de novo, vamos ter que te abrir novamente, você vai para o centro cirúrgico. Nesse momento, meu mundo acabou. Nesse momento, eu pensei assim comigo, Deus, cadê você? Eu perguntei, eu sei que não devemos questionar, mas eu perguntei. Eu falei assim, Deus, cadê você? Eu estou aqui de novo, indo para o centro cirúrgico, eu vou ter que subir para o centro cirúrgico. Liguei para minha mãe, desesperada, as meninas do grupo, calma, Tayane, vai dar tudo certo. Eu, não vai dar certo, eu vou ter que voltar para o centro cirúrgico para abrir os pontos. E refazer tudo novamente. Até que, no outro dia, já depois de passar a madrugada praticamente chorando no hospital, a médica que me operou passou lá e viu o meu nome, e lembrou, porque meu caso, como foi um caso meio que raro, né?
porque um cisto nunca chega a chegar desse tamanho. Ela falou, Tayane, aqui no hospital, foi lá no quarto. Eu estava saindo do banheiro, ela, Tayane, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, então, eu tive que voltar porque meus pontos estão abrindo, não estão cicatrizando. Eles disseram que eu vou ter que abrir tudo de volta no centro cirúrgico. Aí ela olhou assim para mim, deixa eu ver seus pontos. Aí abriu, olhou, avaliou. Olha, Tayane, eu acho que não vai precisar disso não. Eu vou conversar com o cirurgião-chefe e a gente volta para conversar. Aí ela foi embora, depois ela voltou novamente. Já foi os outros médicos já me dando a alta. Não, você está de alta. Aí eu, como assim? Eu estou de alta. Você está de alta. E o que você está passando aí não vai ser necessário você voltar para o centro cirúrgico. Você pode tratar em casa, é normal. E eu ficava com isso na minha cabeça. Como assim é normal? Cada dia ficava pior. Ia abrindo, os pontos, irmãos, ia soltando assim, um a um. Foi uma coisa assim, terrível. E eu não entendi. Aí, nesse momento, eu vi Deus presente ali. Foi um tapa na minha cara. Que Ele estava presente. Todo momento, Ele estava presente. Eu disse, cadê Deus? E Ele mostrou que eu não precisava voltar para a sala de novo de centro cirúrgico. Aí, nesse momento, eu chorei, liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não vou precisar voltar. E ela, como assim? Aí eu falei assim, pois é, mãe. Deus usou essa médica, veio aqui, falou que eu poderia tratar em casa, que ia se resolver. E foram 2 meses, praticamente, para tudo fechar. Eu operei dia 27 de maio e fiquei ali naquela peleja, praticamente sem fazer nada, ficava já irritada de ficar deitada ali, que a gente não queria ficar deitado, tinha que manter tudo direitinho. E eu lembro que eu falava com a Mima assim, Mima, não está fechando. Aí ela falava assim comigo, tá sim, está de dentro para fora, está bonito. Todo mundo falava que estava bonito, mas não estava nada bonito. Todo mundo tentando me encorajar. Mas eu me questionava, mas sabia que assim, foi muito difícil. Em todo momento, eu sabia que Deus estava comigo, mas a gente chega a duvidar, né? Porque de tudo isso que eu passei, a gente chega a pensar, gente, cadê Deus? Por que eu passei por isso? Mas hoje eu fico muito feliz de poder agradecer a Deus, porque o momento de eu operar era aquele. Se eu passei por isso tudo é porque Ele permitiu. Se Ele não tivesse permitido, nada tinha acontecido. Foi tudo da permissão dEle. Ele teve esse propósito com a minha vida, para mim poder contar para os irmãos e para as outras pessoas que Deus é Deus. Às vezes a gente pode levar um não aqui, outro não ali. O Léo, quando canta essa música, Será Sempre Deus, eu sempre me emociono, que independente da situação, será sempre Deus. E se for não, será Deus, se for sim, será Deus, se for espera, será Deus, e em todo momento é a vontade do Senhor. Então, assim, irmãos, foi um breve relato do que aconteceu comigo. Eu gostaria de agradecer a Deus, com certeza, que tudo o que aconteceu comigo, Ele esteve presente. Eu agradeço de todo o meu coração, agradeço todos que estiveram comigo, e agradeço também a minha mãe, que foi meu ponto de apoio, é o meu ponto de apoio. Eu te amo muito, mãe. E eu sempre vou procurar a senhora no último vagão, como a gente sempre fala, eu posso estar velhinha, que eu vou te procurar sempre no último vagão. E agradeço a todos vocês que pôde estar aqui presente hoje. É isso, irmãos. Preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas.
tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, eu sei que o meu Deus garante. Este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Eu tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu tenho a tua vitória, só precisas descansar. Meu filho, descansas, podes confiar A em minha filha mim. entrou ontem para fazer uma cirurgia e para a honra e glória do nome do Senhor, ela está saindo. Pastor? A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. Às vezes são algumas coisas que a gente não gostaria que fizesse parte da nossa vida.
Mas quando a gente tem a certeza absoluta da direção de Deus, a gente aquieta o coração e sabe que Ele está no controle. Nunca perdeu o controle. Eu creio que Tayana viu isso, Kelvin viu isso, Rose viu, que eles estiveram mais perto dela, viram isso. Eu queria levá-los a uma reflexão esta noite no Salmo 116. O Salmo 116 é um dos salmos que faz com que a gente pare e repense na nossa vida. O salmista começa dizendo assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Quando eu estava lendo esse salmo, Tayane, eu estava pensando em você. Disse: Deus, o que é que eu vou falar esta noite à igreja, nesse culto de ação de graças? A gente começa a se colocar nessa posição. Às vezes nós achamos, tem tantas pregações que surgem por aí, que nós, filhos do Senhor, não passamos por momentos difíceis. Mas o salmista está aqui dizendo para a gente: caí em tribulação, tristeza se apoderaram de mim, angústia do inferno se apoderaram de mim. Não sei quantos aqui lembram de uma das lições da nossa escola dominical, que a gente está estudando, sobre vencer o medo. Vencer o medo. E muitas vezes a gente olha para o inimigo de nossas almas e acha que ele tem um poder tão grande que nos amedronta, que nos paralisa, que faz com que muitas vezes nós não demos nenhum passo sequer. Domingo passado eu estava aqui na igreja, pregando para vocês a respeito do exército que nós somos. A igreja do Senhor é um exército vencedor, porque nós somos esse exército vencedor. Não sei quantos aqui lembram, que o nosso comandante, ele é vitorioso. Mas há muitos momentos na nossa vida que nós nos pegamos assim. Nós não temos o direito de recriminar ninguém pela dor que essas pessoas sentem. Às vezes, algumas angústias se apoderarem da nossa vida. E o salmista está dizendo aqui: laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos,
Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Esse salmo, ele provoca na nossa vida uma pergunta. Faz com que nós paremos e façamos uma pergunta muito pessoal: por que nós devemos ser gratos? Gratos porque Tayane está nos reunindo aqui nesta noite, percebendo a mão de Deus sobre ela? Não. O salmista aqui enumera razões para que nós sejamos gratos. Quando eu olho aqui para esse salmo, eu vejo aqui no versículo 1 a 3, quando ele diz aqui: porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver, laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. A bênção de nós sermos ouvidos na oração e socorridos nas angústias. Veja que ele diz aqui: invocá-lo-ei enquanto eu viver, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente diz assim: uma razão maior de nós sermos gratos a Deus é porque o nosso Deus é um Deus presente. Às vezes é verdade, Tayane. A gente acha que Deus se esqueceu da gente, que Deus nos abandonou, que Deus é aquele Deus que os deístas creem, que fez o universo, deixou o universo ao seu bel prazer. Não. O nosso Deus é o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus em todos os momentos da nossa vida. E por isso o salmista diz aqui: invocá-lo-ei enquanto eu viver. E ele vai e diz que ele se inclinou para mim e me ouviu. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Primeira razão que nós precisamos ter no nosso coração grato é porque Deus ouve a nossa oração e nos socorre nos momentos de angústias. Ele ouve, querido. Nós cantamos aqui, talvez seja um não. Talvez nós ouçamos um não, mas Deus ouve e diz para a gente isso. Mas em todos os momentos Ele continua sendo Deus. Porque nós precisamos ser gratos. Apenas quando alguma coisa nos sacode, nos balança, e a gente começa a perceber a mão de Deus, não. Precisamos ser gratos, porque Deus nos ouve em todos os momentos. Mas o salmista, ele continua aqui, no versículo 5, ele vai dizer assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Que bom nós podermos desfrutar da misericórdia, da bondade e da justiça de Deus. Por isso que Jeremias diz que se não fosse a misericórdia dele, nós seríamos consumidos. A causa de nós não sermos consumidos é porque a misericórdia de Deus renova-se na nossa vida cada manhã. Cada manhã. Por que que nós somos gratos? Precisamos ser gratos ao Senhor. Porque eu sei que o meu Deus me ouve. Meu Deus me entende. Às vezes nos entende, Tayana, quando a gente diz: Senhor, o Senhor me abandonou.
Asaf, ele reclama de Deus porque ele vê o ímpio prosperando. Ele fiel ao Senhor, dedicado ao Senhor, e vivendo numa situação de penúria. E ele começa a reclamar, por que os ímpios prosperam? E Asaf diz assim, ó, até que eu entrei no santuário. E ele começou a descobrir, a ver a bondade e a misericórdia de Deus, pondo a sua mão sobre a vida dele em todos os momentos. Precisamos ser gratos, queridos. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus me ouve nas minhas angústias, nas minhas lamentações, no desespero de alma. Quando a gente acha que tudo está naufragando, e nós clamamos ao Senhor, gritamos, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus vem ao nosso encontro e estende a sua mão e nos socorre. Mas eu preciso ser grato também, porque eu desfruto da misericórdia dEle, da bondade dEle, da justiça de Deus. Nós estamos vivendo um tempo extremamente delicado, mas a gente pode descansar e saber que a justiça do nosso Deus, ela não falha, nós desfrutamos dela. E o salmista começa aqui a descrever isso, justiça, piedade, misericórdia do Senhor. No versículo 8, ele vai dizer aqui para a gente assim, ó, andarei na presença do Senhor, melhor dizendo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda os meus pés. Eu sou grato ao Senhor pela bênção do livramento. A bênção do livramento. Livraste da morte a minha alma. Talvez Rosa olhava assim para Tayane e dizia, Senhor, foi embora minha filha. Tayane chegou a dizer assim, eu fui embora. Kelvin, na sua maneira racional, mas lá dentro dizia, estou perdendo a minha esposa. E agora, Tayane está dizendo assim, o Senhor livrou a minha alma da morte. O Senhor livrou a minha alma da morte. Quanto livramento de Deus, se Deus abrisse os nossos olhos para nós enxergarmos os livramentos do Senhor. Quanto livramento. Livrar-se, ou seja, eu desfruto da bênção do livramento. Olha que bom a gente saber que a tristeza, ela tem fim. A situação está difícil, mas eu sei que ela tem fim. Porque a palavra de Deus diz que pode durar a noite inteira, mas a alegria vem no romper da manhã. Ou seja, a certeza absoluta de que a tristeza terá fim. Talvez emotivamente a Tayane olhava para o vídeo e seus olhos enchiam de lágrimas por ela ver aquele vídeo e a ver agora. Bênção de saber isso, do livramento do Senhor. De não blasfemar contra Deus. De não abrir a boca e blasfemar contra Deus. Questionou muitas vezes. Davi chega a dizer isso. Por que esqueceste de mim, ó Deus? Ah, meus irmãos, quantos motivos nós temos para ser gratos ao Senhor. E o salmista começa a enumerar aqui a bênção de ser ouvido nas nossas orações, de ser socorrido.
a bênção de desfrutarmos da piedade do Senhor, da justiça, da misericórdia de Deus, a bênção de sermos alvo do livramento do Senhor. Ele cuida da gente, Ele nos livra da morte, Ele preserva a nossa alma da tristeza, os nossos pés da queda. Quando Ele fala que os nossos pés da queda é de nós blasfemarmos contra o Senhor, de nos afastarmos da presença de Deus. Aí Ele continua, o verso 16, Ele vai dizer assim: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Quebrastes as minhas cadeias. Hoje nós somos livres. Se o Senhor nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. O Senhor quebrou as nossas cadeias. O Satanás, o diabo, não tem autoridade nenhuma sobre a nossa vida. A bênção de termos todos os laços quebrados, destruídos, aquilo que nos amarravam, que nos impediam caminhar, que não deixavam com que nós desfrutássemos das bênçãos de Deus, tudo isso foi quebrado e destruído. Porque nós devemos ser gratos ao Senhor. Bênção de Deus na nossa vida, queridos. Nós estamos hoje aqui, esta noite, agradecendo a Deus, sendo grato ao Senhor. E precisamos, queridos, não apenas reunir o povo do Senhor para um momento, mas a nossa vida precisa ser eternamente grata. Aí o salmista vai dizer: quais devem ser as minhas atitudes como filhos do Senhor? Versículo 1 diz: invocar o Senhor enquanto eu viver. Quando eu vou para o original dessa palavra, invocar significa estar perto, querer andar com o Senhor, enquanto eu viver. Enquanto eu viver, desejar andar com o Senhor. Essa é a atitude nossa. No versículo 9 ele vai dizer assim: andar perante a face do Senhor na terra dos viventes. Andar perante o Senhor é não ter onde eu me esconder. Eu estou diante do meu Deus que me conhece. Como o salmista vai dizer lá no Salmo 139, para onde me ausentarei? Para onde fugirei da tua presença? Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu me detiver nas asas da alvorada e sumir nos confins dos ares, lá está o Senhor. Ou seja, a consciência absoluta de que eu não posso me esconder da face do meu Deus. Andar perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, por onde eu estiver, o nome do Senhor precisa ser glorificado na minha vida. Atitudes, quando eu reconheço a mão de Deus na minha vida. Qual deve ser a minha atitude? Invocar o Senhor, andar perante o Senhor, tomar o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor. Tomar significa trazer para mim, ficar perto de mim. Cálice da salvação significa me envolver com esse Deus maravilhoso que deu a sua vida por mim e por você. Há um canto que a gente diz: eu não sei o preço que foi. Qual o preço que foi pago? Preciso viver dessa forma, queridos. E lá nos versos 14 e 18 ele vai dizer:
pagar os meus votos ao Senhor. Está fazendo hoje. É melhor não votar. É melhor não votar, a palavra de Deus diz. Mas quando eu vejo o meu Deus, eu sou grato ao Senhor. Eu reúno o povo de Deus e manifesto a minha gratidão. A gente precisava ter muito mais cultos assim, de gratidão a Deus. Muito mais cultos de gratidão a Deus. Aí o versículo 17, ele diz assim: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. A minha vida precisa ser uma ação de graças ao nome do Senhor. E como filhos de Deus, que temos obtido dele livramento, bênçãos, ser ouvido das nossas orações, dos momentos de angústia, a minha atitude para com o Senhor precisa ser essa. Que essa igreja, ela possa ser muito mais grata a Deus. A gente quando para e analisa e vê a mão de Deus nos abençoando, a gente precisa externar a nossa gratidão. Dizermos o quanto Deus tem sido bondoso para conosco. Que Deus assim nos convoque, para que a gente possa viver esses momentos na nossa vida como cristãos. Que aqueles que convivem conosco possam ver na nossa vida um filho grato. Um filho grato. Tayane disse aqui: mãe, eu vou buscar no último vagão. Eu disse: a mãe está no primeiro. A mãe está no primeiro vagão, Tayane. Está no primeiro. O nosso Deus está no primeiro vagão. Que nós nos portemos assim e vivamos para o louvor e a glória do seu nome. Vamos cantar aquele cântico? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Talvez eu vou pegar aí já estava aí de olho, né, nele, né? Vamos louvar o nosso Deus com este cântico. Vamos nos colocar de pé e expressarmos realmente a nossa alegria, a nossa gratidão pelo que é o nosso Deus na nossa vida. Que a gente externe isso, né? Que a gente possa fazer com que o nosso som, veja a palavra de Deus diz assim, ó: enquanto o povo de Deus estava reunido, Deus acrescentava. O povo que passar por ali, lá fora, vai ouvir aqui um cântico de um povo alegre, um povo grato ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podem fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé
Deus que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o continua sendo Deus, a doença vier. Ele é Deus, segurado eu vou. Ele é Deus, se tudo dá certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Daiane Kelvin, vem aqui, por favor. E a herdeira, cadê a herdeira? Dormiu. Kelvin, você indiretamente experimentou. A palavra de Deus diz que o marido é santificado no convívio da esposa. Você experimentou coisas que eu não experimentei ainda. E não quero experimentar. Mas eu sirvo o meu Deus. Nós acabamos de cantar isso aqui agora, querido. Deus derrame no teu coração uma atitude que viva para o louvor e a glória do Senhor. Eu queria pedir à igreja que estendesse as mãos abençoadoras. Nós vamos orar por esse casal, para que a gente possa sentir a cobertura do Senhor em oração. Nosso Deus, aqui está, ó Deus, Tayane, que experimentou o vale da sombra da morte, mas conforme tu dizes na tua palavra, que o Senhor está conosco, e ela experimentou a tua presença, Senhor. O Kelvin, mesmo sem passar pelas dores, ele experimentou do teu cuidado. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam na vida deste casal, e eles possam ver, ó Deus, a sua filhinha crescendo na graça e no teu conhecimento. E Tayane possa vir aqui à frente um dia e dizer: igreja, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus, toques no coração do Kelvin, ó Deus, porque só tu podes fazer isso. E a gente possa vê-lo, ó Deus, não apenas acompanhando a sua esposa, a tua casa,
mas possamos vê-lo, ó Deus, como um servo fiel do Senhor, consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor, com a vida entregue em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nos alegramos, Senhor, por essa noite, por termos experimentado, junto com a Tayane, do teu cuidado, da tua proteção e da tua providência. E agora, Senhor, quando nós vamos voltar aos nossos lares, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Pode sentar, queridos.